Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós e que a gente possa continuar essa reflexão. Acho que essa abertura foi tão conectada, né, com a mensagem, porque essa mensagem de Joana de Ângeles, que fala, comece o dia com uma leitura de uma mensagem, né, a mensagem do Evangelho. E essa já é uma luz, né? A gente vai falar de luz e direção, mas a gente vai usar assim várias metáforas, porque o Evangelho ele traz assim bastante símbolos e a gente precisa usar dessa simbologia e da essência, né? Porque Jesus ele não estava ali ensinando aqueles espíritos que estavam somente ali, né? 2000 anos atrás, mais ou menos. Ele estava ensinando o espírito imortal, nós, né? E essas mensagens do Evangelho, elas são profundíssimas e são imortais, mas ao mesmo tempo são bem simples. A gente precisa colocá-las em prática. Então hoje nós vamos fazer uma reflexão específica sobre a cura do cego e a gente vai fazer uma dinâmica, uma terapêutica, a gente vai trabalhar sobre isso. E vocês concordam que nunca é demais falar do Evangelho, falar de Jesus? E depois, por exemplo, que o nosso irmão fez essa oração, essa abertura assim tão suave, vocês não sentiram? Foi só eu que senti, mas eu senti assim, uma tranquilidade, assim, não? Que a energia que estamos começando a semana, a gente está com aquele nível de energia, a gente fica, não tem como evitar, a gente fica um pouco acelerado. Então, como que em poucos minutos a gente senta, fica confortável, a gente desconecta, a gente segue uma pequena mensagem, Joana, e a gente se conecta com aquilo, já faz tanto sentido, né? E a gente começar o dia, igual ela estava colocando na mensagem, você lê algumas pequenas páginas, não precisa ficar meia hora lendo essas mensagens, ou então o mesmo Evangelho, não precisa ler um capítulo todo, ler. E tenta usar aquilo, se reenergize, né? Vamos ficar preparado, absorve aquilo, opa, de repente pode até acontecer uma situação assim durante o meu dia que eu vou usar disso para, né, ter uma experiência melhor. Ou até para a gente, quando a gente fala assim, a gente faz a oração, né, a gente precisa de muita proteção. Tem proteção melhor do que essa, da gente estar conectado com Deus ali, com as boas coisas. E o Evangelho é riquíssimo, e a gente vai falar só um pouquinho, né? Então, essa aqui, eu adorei essa foto, porque é uma das partes que a gente vai explorar um pouquinho mais, em que o nosso irmão ali, ele está passando pela experiência daquele milagre, mas é um milagre diferente, né? A gente vai até assistir o videozinho, mas Jesus curou vários cegos. Na verdade, Jesus curou assim milhares de cegos. Inclusive quando os discípulos vêm para os discípulos de João Batista estava já estava encarcerado lá, e ele não tinha certeza absoluta que se Jesus era mesmo o Messias, não era primo dele. Será que é mesmo? Qual que é como é possível, né? O meu primo aí ser né? Mas ele era o último dos profetas, então por que não? E aí Jesus fala para os discípulos dele, fala para o João lá, que os cegos agora vê, os surdos ouvem, aqueles que estavam contrariados estão encontrando a verdade. Ou seja, ele veio para trazer a cura, mas não somente a cura ali imediata, é o que a gente chama da salvação, né? A gente se libertar. Então, vamos ver aqui se esse nosso amiguinho funciona. Tem que
Aqui, ó. My bad. Pronto. A gente não pode falar de evangelho sem falar do evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, Kardec usa, né, essa... Na verdade, não é Kardec, isso aqui é uma instrução dos espíritos, mas Kardec traz essa parte para a gente entender um pouquinho sobre essa parte do cego. Se esses se negam assim a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem a consciência madura para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhes fecha a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que antes a causa do mal seja destruída. Daí vem que, sendo um médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Então aqui a gente já está vendo a cegueira em um outro patamar. A gente está vendo o cego como aquele cego, aquela questão nossa do orgulho, do egoísmo, né? Que são as maiores chagas que a gente carrega, que são os maiores desafios que a gente tem para a nossa evolução. Se a gente está em busca da perfeição, a gente não vai encontrá-la lá fora. A parte do orgulho, a parte da vaidade, a parte da mentira, da parte de todos os males que a gente tem, né? Vamos deixar só o orgulho e o egoísmo como os agentes centrais desses obstáculos. Mas, graças a eles, nós temos esse desafio, nós temos evolução, e a vida continua, né? Imagina se nós estivéssemos assim, que nem a água parada, ela não é salutar, né? A gente tem que estar em movimento, a gente tem que ser desafiado, a gente precisa, e esses desafios começam dentro. Mas é importante que essa é a maior catarata, né? Ele coloca ali. O orgulho é a catarata que lhes fecha a visão. Então, uma das coisas que a gente vê, né, e que a gente vai ver na dinâmica, é que, incrível, que Jesus acaba de fazer a cura do cego de nascença, aí ele vai lá para reportar para os fariseus, os doutores da lei, que fazia parte da lei, eles tinham, né, tinha que ir lá e receber a anuência do sacerdote, e eles não acreditavam. Está vendo o cego que está vendo, e eles não acreditam. Não é possível. Não aconteceu, mas eu estou vendo. Vamos explorar isso um pouquinho mais, porque essa é a parte do orgulho. A gente fala de orgulho e egoísmo, a gente pensa muito no orgulho dos outros, o egoísmo dos outros. A gente tem um pouquinho de dificuldade para visitar isso dentro da gente. Vamos então, aqui está na cura, está no Evangelho de João, está aqui um pouquinho. Se vocês repararam bem, o Mestre sempre disse que devemos servir uns aos outros, que devemos amar as pessoas, prestar atenção em todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Vai, lava-te no tanque de Siloé.
é este aquele que estava assentado e mendigava? É este. Parece-te com ele. Sou eu. E como se te abriram os olhos? O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. E então fui e lavei-me e vi. Onde está ele? Não sei. Como recuperou sua visão? Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Como pode um homem pecador fazer tais sinais? Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Que é profeta. Ide e trazei os pais dele. Chamar os pais do rapaz, uma coisa dessa. É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei é que, havendo eu sido cego, agora vejo. O que te fez ele? Como te abriu os olhos? Já vou-lo disse, não ouvistes? Para que o quereis tornar? A ouvir quereis vós, porventura fazer-vos também seus discípulos? Discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? Interessante, né? O que vocês acham? Acharam? A ideia é para a gente não... todos esses milagres, eles não são para ser tidos numa interpretação literal. Tá? Eu trouxe aqui uma coisa bem simples, né? Uma dinâmica, porque tem tanta mensagem, né? Desde o começo até o final, e a gente vai tentar fechar essa dinâmica trazendo essa parte primeiro. Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais deles? Olha só. Primeira coisa, coitado do cego, tá lá, ele é cego de nascença. Agora, veja bem, vamos contar um pouquinho a história lá do cego, de toda essa situação. E ele era judeu, tanto é que ele teve que se apresentar lá para fazer anuência com os sacerdotes. Ele estava ali na beira daquele tanque de Siloé por anos. Porque ali no tal tanque de Siloé, de tempos em tempos, vinha um anjo, agitava as águas, e se você estivesse ali, na hora que o anjo foi lá, agitou as águas e você se atirasse no tanque, você talvez ia receber uma cura. Aí vem Jesus e faz uma cura totalmente diferente, porque ele havia curado o cego somente com a imposição das mãos, né? Basta a sua fé, te curou, agora você vê. Mas não, ele foi lá, conversou com ele, entendeu a história dele, já sabia a história dele, e cuspiu no chão, na argila, fez uma lama, colocou uma lama, né,
a lama negra nos olhos dele e pediu: agora você vai lá, você vai agitar as águas. E Jesus sabia, ele tem muita fé. Imagina, você tem que ter muita fé, né? Para ficar lá anos, uma vida toda lá esperando uma cura. Então, ele tinha fé. Então, parte do princípio que o cego tinha fé. Vocês concordam? Totalmente, né? Essa parte que ele fala, agora você vai lá e se lava, é para ele completar a própria cura dele. Se você não, eu vou fazer uma cura em duas partes aqui. Eu vou fazer com que ele participe da sua própria cura. E aí ele foi lá e se lavou. Ou seja, ele teve que ter atitude, iniciativa. Ele teve que trabalhar por si mesmo na sua própria cura. E depois, a parte mais importante é que ele se tornou discípulo de Jesus, porque é a parte, né? Brilhe a sua luz, está lá no Evangelho de Mateus. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mas o que adianta ter a luz que fica embaixo do alqueire? Nós temos que dar testemunho da verdade, né? E a verdade nos libertará. Então, veja bem, a primeira coisa, na nossa referência, ele não julgueis para não seres julgados. Antes de reclamar do cisco no olho dos outros, retire a trave nos nossos próprios olhos. Porque a primeira coisa, porque ainda mais nós que temos esse conhecimento da lei da causa e efeito, né, da gente estar reparando, a gente estar passando por expiação. Então, é uma atitude muito equivocada nossa, de toda vez que a gente vê um irmão, uma irmã com uma enfermidade, uma dificuldade, um problema, que seja físico ou de qualquer natureza, que a pessoa está passando por um sofrimento, a primeira coisa vem essa parte do julgamento. Está espiando, né? A primeira coisa, ele pecou, os pais pecaram, porque se ele nasceu cego desde a nascença, ele está espiando. E Jesus falou: não há nada disso. Ele nasceu cego, nascença, essa situação toda ocorreu para que nele se efetue a obra de Deus, para que a luz que ele vai dar, que a experiência, a vida toda, desde o começo até aqui, ele teve uma vida, e daqui para frente ele vai ter uma outra experiência. Ele vai irradiar a luz diferente. Então a gente tem essa interpretação equivocada da lei de causa e efeito, no sentido de que falta caridade, falta amor, né? A ausência da caridade, do amor e do respeito. Justificamos a indiferença em levantar nossos irmãos pelos valores egoístas humanos, nos distanciando da justiça divina. Sabemos, mas não praticamos o amor, que traz um pouco da hipocrisia dentro da gente, né? Não amamos aos nossos irmãos como a nós mesmos. Seguindo aqui. Ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Ou seja, Jesus não veio para curar os sãos, e sim para aqueles que precisam de médico, os enfermos da alma. Ele está aproveitando aquela oportunidade, e Jesus usava todas as oportunidades para trazer um ensinamento, porque, de novo, é um ensinamento para o espírito imortal. Nós somos os cegos e precisamos da cura para que se opere em nós o poder de Deus. Porque o que adianta nós termos fé e a gente ter toda aquela, né? Isso aqui é como se fosse mais ou menos a segunda parte daquela primeira palestra que eu fiz, Deus e eu e Deus. A gente falou muito da fé, da adoração e dessa conexão com Deus. Não adianta a gente ter a fé, mas não sentir, não experienciar aquilo, não ter aquele contato com Deus, mesmo que o contato com Deus seja aquele contato assim de ingratidão às vezes, mas que exista a autenticidade, a honestidade. Tipo assim, Deus, eu não consigo ter eu não consigo
Eu não consigo ter fé, porque eu não consigo acreditar, e as coisas não acontecem para mim. Mas se a pessoa está se abrindo, está tentando fazer aquela conexão, é mais importante a pessoa estar passando por essa situação de dialogar com Deus e buscar Deus dentro dele, mesmo não encontrando ainda, mas estando no caminho, do que estar simplesmente ter aquela fezinha morna, a gente repete as coisas, a vida passa, eu creio em Deus, eu sou uma boa pessoa, eu faço isso, eu faço aquilo, e a gente fica lá esperando o anjo agitar a piscina, o tanque lá, para a gente, né, receber a cura, sendo que a cura já está dentro de nós mesmos, nós podemos operar isso. Precisamos despertar Deus dentro de nós, já que somos a sua imagem, precisamos vivenciar Deus e dar testemunho do seu poder. Essa é a parte, né? Quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, mas nada pode acontecer quando vem a noite. O que ele quer dizer com isso, né? Eu sou a luz do mundo, mas é preciso operar enquanto a luz está presente. Porque o momento que a gente se desconecta de Jesus, a gente se desconecta do poder de Deus, a gente se desconecta da divindade, a gente se desconecta dentro de nós mesmos, primeiramente, depois a gente está ao léu, né? Então é preciso que nós vivifiquemos isso. 3. Precisamos trabalhar enquanto é dia para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Que brilhe a sua luz, não se ponha a luz embaixo do candeeiro. Vinde a mim aqueles que estão cansados e eu vos aliviarei. Ou seja, se nós não formos até a Jesus, ele fala assim, está cansado? Seu fardo está pesado? Vem até mim, vamos trabalhar a situação. Mas se a gente ficar só lá na caminha de prego e ficar só reclamando, esperando e não ter essa, não igual o nosso irmão aqui, né? Só ficar lá na beira da piscina, só com aquela fé que não faz a gente caminhar, a gente não vai receber o alívio, né? Terapêutica, trabalhar enquanto é dia. Enquanto o sol emite a luz, é o mesmo de quando estamos em sintonia com Jesus, através da prece, da fé e de nossas obras. Chegando a noite da nossa ignorância e da ausência da fé, ninguém pode trabalhar, porque nos distanciamos da luz, do sol do Evangelho, de Jesus e de Deus. A gente acaba ficando assim, aquele bom cristão, aquela boa pessoa, aquele bom evangélico, aquele bom ser humano, mas que fica só naquela bondade, né? Não tem tem iniciativa, mas não tem acabativa. Jesus cura o cego de nascença, o cego padecia ali, esperando o milagre. Jesus realiza a cura que não se opera imediatamente, depois de esculpir a giro nos olhos do cego para ir se levar. Aqui é um resumo, tá? Esse aqui é um resumo. Qual que é a terapêutica disso? O cego se lava e vê. O cego dá testemunho. Quantos de nós passamos por situação assim? Da gente fazer um teste para ver quão não cego a gente está, porque cego um pouquinho a gente sempre vai estar. Eu fiz um teste comigo recentemente e eu falhei. Uma coisa muito simples, mas acontece. Eu fui num supermercado, inventei de dar uma ré, estacionar o carro de ré. Não sou muito bom de dar ré no carro. Mas estava devagarzinho, cuidadoso. Aí, ainda assistindo lá, né, que tem câmera, tudo tão simples, né?
Aí tá tudo direitinho, daqui a pouco eu escutei um barulhinho. Pá! Aí eu olhei assim no espelho, eu tinha dado uma encostadinha no carro lá. O carro preto estava lá do lado. Aí, eu disse, bom, não vou estacionar aqui, vou estacionar do lado, vou ver se teve algum prejuízo aí e tal, e esperar a pessoa e conversar com a pessoa. Isso foi a primeira coisa que me veio. Sabe qual foi a segunda coisa que me veio? Esse é um cara chato. Isso é uma pessoa que vai dar o maior estresse por conta disso. Aí, eu falei, não, fazer a coisa certa, né? Não foi nada. Vai lá, estaciona e dá uma olhada no seu carro. Você acredita que eu fui estacionar em outro estacionamento? Eu saí, foi assim um ataque de covardia isso. Total. Eu saí do estacionamento, fui em outro estacionamento, aí estacionei o carro, aí eu olhei, só tinha dado tinha feito um risquinho assim, no onde eu dei aquela pegadinha ali. Então, imagino que deve ter dado um risquinho lá no carro do companheiro lá, que eu não... Aí eu fiquei naqueles 5 minutos, sabe aquela luta assim, que você... Assim, não, vamos lá, vamos voltar lá. Quando eu estou falando vamos, é porque você está acompanhado. Eu estava lá com o Valdo moral e o Valdo que está... Imoral, obrigado. O Valdo imoral. Não, foi imoral, não, foi assim, o Valdo que está evoluindo ainda. O Valdo não evoluído. Aí eu falei assim, não está certo isso. Vou voltar lá rapidamente. Aí voltei, mas fiz uma cera. Demorei um pouquinho. Aí voltei, ainda quando eu voltei, estacionei o carro lá longe, esperando que outro carro já tinha ido embora, e outro carro realmente já tinha ido embora. Aí eu falei assim, tá vendo? Não era nada. Se fosse alguma coisa, a pessoa ia ficar esperando. Mas aquilo me deu um mal-estar. E foi uma coisa assim simples. Isso aí nada mais é que uma covardia. Não tem outra explicação. Porque você sabe o que é a coisa certa de se fazer. E quando a gente fala das leis morais, essa é a parte do cego, essa é a parte que a gente precisa trabalhar, porque eu não usei daquele ensinamento, fazei para os outros como você gostaria que fizessem para você. E o que é certo, não tem como você pintar, não foi nada. Não, e outra coisa, e que é muito certo, eu estou cheio de risco no meu carro. Eu sou um para-raio, meu carro é um para-raio de supermercado, alguém vai chegar e vai passar com o carrinho e vai fazer um risco. Deve ter uns 5 riscos que eu já desisti de arrumar os riscos do carro. E aí você fica se justificando, né? Não. Isso acontece, né? Eu já tenho uns 5 riscos, então é a primeira vez que eu estou arriscando dar esse riscadinho, é no para-choque, você fica se justificando, e aí você coloca aquele tal da indiferença e está tudo bem para você fechar a fatura, mas não fecha. Então, para mim, eu estou decepcionado, desapontado, estou trabalhando já para a próxima situação fazer diferente. Mas é assim que a coisa trabalha. E se a gente tem esse conceito do que é certo e do que é moralmente correto fazer, nas pequenas coisas, nas grandes coisas acontece da mesma forma. A gente tem que colocar isso em prática. Então, não é só também a gente saber e não aplicar. O que o Kardec coloca aqui no Evangelho, capítulo 7? Bem-aventurados os pobres de espírito. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire. Por isso que a derrama em todas as ondas por parte de tal sorte que só cegos não a veem. A esses, Deus não quer abrir os olhos à força, já que eles agradam tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas
e reconheçam que lhes fere o orgulho, que quem lhes fere o orgulho é a divindade e não o acaso. Ou seja, a gente acaba aprendendo pelo amor ou pela dor, infelizmente. Mas é por isso que a gente chama da dor a nossa grande companheira, né? Porque em algum momento nós vamos ter que encarar esse nosso orgulho, porque a gente, quando se vitimiza, né? Vou voltar no meu caso lá, o Valdo não evoluído lá, não chama o Valdo imoral, assim também, né? Chutar o balde, Gabriel. Mas eu estava sendo egoísta. Claro que eu estava sendo. É puro egoísmo isso. Quando a gente se vitimiza, quando a gente entra no estado de vitimização, o que é vitimação ou vitimização? De vitimização, é que a gente. Não, coitado de mim, olha aí, eu já tenho 5, 6 carros, sempre acontece, então dá um desconto aí também, né? Isso porque você não botou a culpa no cara que estacionou. Isso que eu não coloquei a culpa no cara que tinha deixado muito apertado, exato, obrigado. Me fez me sentir melhor. A minha vitimização aumentou. Mas isso é egoísmo. Não tem outra desculpa, né? E a grande escola de Jesus, a grande escola do Evangelho é essa, né? Nós não temos somente a meta, é o nosso destino essa perfeição. Nós vamos chegar mais, né? Mas vai demorar, a gente vai ter que ir trabalhando. Muitas vezes a gente tem também, é importante colocar isso também, que não é só a questão de nós sermos tem aquela falha no nosso caráter. Muitas vezes é insegurança. A gente passa por muitos traumas que nós passamos por tantas situações, em tantas outras vidas e nessa mesma, que esses traumas nos paralisam também. A gente precisa vencer esses traumas. O que a gente faz com frequência com os traumas, a gente coloca embaixo do tapete. A gente precisa se conhecer o que nós temos que trabalhar, conhecer os nossos traumas e enfrentar essas situações, usando o Evangelho, usando o que Jesus coloca, né? Porque pode ser que nós já passamos por certas situações tão traumáticas, que nos machucaram tanto, que a gente prefere não encarar certas situações da maneira que ela deveria ser encarada. Por isso, quando nós estamos orando, principalmente quando a gente está fazendo o Pai Nosso lá, fazendo a oração do Pai Nosso, ou qualquer oração, assim, Deus me dá paciência, me dá força, tudo aquilo, perdoar os meus pecados, igual o que a gente mais precisa é pedir coragem. Coragem. Porque a coragem é colocar em ação aquilo que a gente já sabe. Aquele primeiro pensamento, aquele primeiro sentimento de justiça, de amor, de caridade, de paz, de fazer a coisa certa, é o que a gente precisa colocar em ação. Mas se a gente não tiver a coragem de assumir a responsabilidade, a consequência, porque a gente sabe que vai ter uma consequência. As minhas consequências qual eram? Você pega um cara chato, o cara vai, de repente vai fazer um maior escândalo aí, e aí tem gente que até chama lá né? Se bem que no estacionamento você não pode chamar a polícia, né? Não tem ninguém errado no estacionamento, mas é sempre um problema. Você fica pensando, a gente precisa a gente precisa ter a coragem para assumir essas consequências, independente de quais elas sejam. E no final você ter aquela paz de espírito. Paguei um preço, sim, mas sabe o quê? Foi culpa minha, eu causei isso. E o que acontece nessas fobias que a gente tem, a gente amplia, né? Usar um pouquinho da psicologia, a gente aumenta mais, a gente cria um monstro, né? A gente cria um monstro, era um risquinho o meu monstro destruía o para-choque do cidadão. E aí quando eu parei para olhar o carro, era realmente
Mas isso tudo é insegurança. Por que a gente tem essa insegurança? Porque eu falo, mas você é um cara responsável, você é um cara trabalhador, você faz tudo certo, prega a honestidade com seus filhos e tal. E aí, como é possível? Aí é o que está no livro dos Espíritos, né? Conhece a ti mesmo. Quando a gente precisa se conhecer, fazer esses mergulhos dentro da gente, falar assim, por que isso aconteceu? Faça esse exercício. Na sequência disso, eu tive alguns sonhos. Os meus mentores foram tão bons comigo que eu visitei, sabe, eu fiquei tão encucado com aquilo, eu fiquei vários dias com aquilo, que eu comecei a ter, aí eles tiveram pena de mim, né? Falei assim, nossa, ele está se fragilizando lá, vamos tentar liberar o Valdo, né? Aí eu tive umas experiências assim, realmente, em segurança isso. Não é maldade. E aí as coisas faz sentido. E a gente tem que colocar isso. Ó. A transcendência e o progresso moral somente são alcançados com a educação do espírito. Muita gente. E por que Jesus, né? Isso aqui é importante, porque quando a gente coloca Jesus, não é que Jesus era nós não sei se a gente merece tanto o que Jesus fez para a gente, porque o que ele representa, isso aqui nos comentários de Kardec na resposta da pergunta do livro 625. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode e aspira na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque o Espírito Divino o animava, e porque foi o ser mais puro de quantos tem aparecido na Terra. Mas ele não veio para ficar atendendo aqueles que estavam bonzinhos só. Ele veio para atender os cegos, as prostitutas, os que roubavam, os ladrões. Nós, os cegos. Por quê? Porque quem está doente quer se curar. A gente precisa se curar. E essa é uma cura muito íntima. E aí, o que a gente falou, né? Não sei se você estava naquela primeira, eu tenho que fazer a propaganda de novo. Eu escrevi uma Bíblia. Vocês lembram da minha Bíblia? Você estava na outra palestra? A Bíblia é essencial. Os mandamentos mais importantes, tem mais de um mandamento. Contém um parágrafo, o resto é tudo rodas de rodapé, notas de rodapé. Querem ver a Bíblia? É rapidinho. Essa é a Bíblia. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a sua alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Jesus. Eu só escrevi, tá? Só fui lá, codifiquei. Não crédito, né? Como é que é? Direitos autorais de Jesus. Eu só coloquei. E o resto é a nota de rodapé. Isso aqui está no Evangelho de Mateus, aí fala, né, das leis de Moisés. Mas se Jesus falou que tudo que a gente precisa, que todos os mandamentos, que todas as leis, né, a Bíblia tem 66 livros. Mas se a gente for resumir o Evangelho, essa é a lei do amor. Amar os outros, amar a nós mesmos, amar a Deus. Ele está tudo junto. Você ama a Deus, você está amando você está fazendo por você, está fazendo pelos outros. E tudo que a gente faz, quando a gente pensa de qualquer negatividade, a gente se colocar no lugar do outro, a gente consegue parar isso aí. Isso é o que a gente chama de, né, é a lei de ouro. É empatia. Muito obrigado. Vocês querem fazer um comentário? Vamos conversar um pouquinho? O que vocês acham? Eu não estou aqui para falar que a Bíblia, os 66 livros da Bíblia é sagrado. Não vamos entrar nesse... Né? Eu só estou dizendo... O importante é a essência.
É muito minimizado isso? O que vocês acham? A gente tem dificuldade de aplicar isso? Por quê? Por que é difícil? Alguém me ajuda? Por que é difícil amar os outros? Porque o quê? A gente falha toda hora. A gente falha toda hora. Alguém mais teve experiência de estacionamento igual a mim? Vai pelo meu carro, semana passada, um Walmart, carregado por O seu era o carro preto? Tá bom. Pois não. Para você tirar essa culpa do risco, pensa no sol da Flórida que vai queimar o teto de todos os carros. Nossa, obrigado. Isso é empatia. É difícil, né, gente? Nós temos aqui uma outra mensagem de Jesus, é um ensinamento assim que é assim, é didático e é assim da gente entender na alma. Você lembra dessa passagem que Jesus está abraçando essa senhora? Essa é aquela cena que ela foi pega no adultério e aí eles iam apedrejá-la. E essa é uma das partes que Jesus teve que usar, assim, de toda... Não é somente bom senso, né? Ele mostrar a autoridade dele sem fazer muita coisa. Porque quando eles iam apedrejar, estava na lei, eles tinham direito. Estava lá, está escrito lá. Não sei que parte que está lá no Antigo Testamento, né? No Pentateuco. E aí eles, como Jesus estava por aí, eles queriam que Jesus participasse, porque eles queriam uma anuência que eles estavam fazendo a coisa certa. Não estão fazendo nada, está lá, a gente tem que... Aí estava todo mundo pronto, e aí e o Senhor, que o Senhor diz? Rabino. Né? Ele era rabino, ele é mestre, ele é reconhecido. Tudo bem, então eu dou a minha pedra aqui para o primeiro que tiver livre de pecado aí. Vai lá. Seu perfeitinho, tá zerado aí, andou riscando o carro de ninguém. Então, é a hipocrisia que existe dentro da gente, né? Porque eles estavam querendo mais cumprir a lei, é mais fácil cumprir com a lei, com o que é fácil, mas o mais difícil é amar. E o que Jesus estava pedindo, que não existe ser humano perfeito que não tenha como princípio o amor. E quando a gente tem o princípio do amor, da justiça do amor, não da justiça dos homens, a justiça do amor, quando a gente tem isso e aplica isso, nós estamos na vinha. Jesus é a vinha. Eu vou ler aqui o que Jesus coloca aqui sobre a videira. Vocês se lembram? Ele fala assim, eu tenho que ler aqui porque minha memória não está tão boa. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais frutos. Ou seja, aquela que não dá fruto, tira. E aquela que dá fruto, limpa tudo. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Ou seja, essa é a conexão que a gente precisa fazer. A gente tem que estar nele. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Lembra que aquela parte que ele fala? Enquanto eu estou no mundo, a gente pode trabalhar. O que ele quer dizer com isso? Enquanto você me tiver no seu mundo, enquanto eu, Jesus, for parte do seu mundo, aí a gente trabalha junto. Agora vem a noite
Vem a noite da nossa ignorância, vem a noite do nosso egoísmo, vem a noite do nosso egoísmo de o que é conveniente para mim fazer agora eu vou fazer, eu não preciso de ter espiritualidade ou religiosidade. Essa é a noite. E é a noite da desconexão, ou seja, a gente já não está mais na videira. O que acontece com um galho que você corta de uma videira ou de qualquer árvore? Seca. Por que ele seca? Porque ele não tem vida. Eu estou sem óculos aqui, eu não estou... Preciso fazer uma conexão visual. Seca porque não tem vida, né? Porque não está conectado. Exatamente. É isso que não é isso que ele está falando aqui? Vou terminar aqui. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e a vós será feito. Incrível, não é? Mas se a gente estiver fora da videira, a gente é aquele galho seco, né? Porque não tem vida. E ele não fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E aí a gente traz a terapêutica do cego. O cego, no final, ele não foi o herói da história, ele não foi lá e encarou todos aqueles fariseus. Ele até falou assim, ó, já te falei 2 vezes. Você vai quer ser discípulo dele também? Ele deu testemunho, porque ele estava tão liberto e o que ele falava era tão a verdade, porque parece muito simples. Não, eu era cego, ele foi lá e colocou barro no meu olho e eu... Era muito mais do que isso. Principalmente nos moldes daquela época. Quando eles chamaram os pais dele, é porque, dependendo da situação, eles iam ser expulsos da sinagoga. Tinha toda as leis absurdas. Mas, quando Jesus disse, ele está assim, não é por causa do pecado, porque para eles era pecado, porque Jesus fez aquilo no sábado, o sábado é um dia santo. Mas Jesus diz, não, mas o sábado, não seja hipócrita, escravo dessas legalidades. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. No sentido de que você pode descansar, saúde, você pode descansar, mas se você está conectado com Deus, se nós estamos trabalhando com Jesus, meu pai trabalha o tempo todo, e eu também trabalho. O maior descanso, a maior forma da gente glorificar a Deus, da gente dar testemunho de que Deus existe e que Deus está presente e que com Deus a gente pode modificar o mundo, a nós mesmos e o mundo, é a gente trabalhar, a gente ficar com Ele. Tudo que a gente faz não é palavra jogada ao vento. Nisso é glorificado meu Pai, que dês muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Aí está. Vocês pegaram esse do sereis meus discípulos? Você acha que nós estamos aqui numa segunda-feira à noite, somente para escutar o Valdo contar a historinha lá que ele riscou o carro de alguém e teve o ataque de covardia? Nós todos estamos aqui para lembrar, eu estou sendo só um instrumento, que nós todos somos discípulos dele. Nós somos discípulos. Agora a gente não precisa ir lá também fazer o que eles faziam exatamente, ir lá, vai de 2 em 2 e não coloca nenhuma túnica. Não, a gente pode ser discípulo com alguma comodidade, né? O importante é que a gente dê vazão, coloca um espaço dessas palavras. A gente pega o Evangelho, a gente começou a leitura aqui, perfeita, uma paginazinha do Evangelho, coisa bem suave, bem tranquila, todos nós podemos fazer. Absorve aquilo. Conversa com Jesus. Mesmo que você está bravo com Deus, tudo bem. É melhor você estar bravo com Deus e conversar, falar para ele, Deus, estou bravo com você. Do que você... E ter
essa energia para você tentar trabalhar aquele relacionamento do que a gente ficar lá na beira da piscina esperando o anjo ir lá movimentar aquelas águas para as coisas mudarem na nossa vida. Não é assim que funciona. Porque, na verdade, tem aquela passagem que Jesus fala, seja frio ou seja quente, não seja morno. Perfeito. Você veio... Você é a minha sidekick. Qual que é o seu nome? Maria Tereza. Maria Tereza. Muito obrigado, Maria Tereza. Meus queridos, eu deixo essa mensagem aqui para a gente refletir mais, tá? Convido a vocês a lerem essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Esse capítulo, Bem-aventurados os pobres de espírito, assim, impressionante. Na verdade, do Evangelho o item 9 e o item 10 fala sobre essas passagens sobre o cego. Um beijo no coração de vocês, obrigado pelo seu tempo, por me ouvir.